Nós estamos começando o nosso programa Geração de Vencedores. Nós estamos entrando na sua casa para abençoar a sua vida, para trazer a você uma palavra que certamente nós não te conhecemos, mas Deus te conhece. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ou seja, a palavra de Deus, ela produz um efeito na sua vida. E eu tenho a certeza que a palavra de Deus, nesse dia de hoje, vai trazer um efeito para a sua vida, um efeito de transformação, de bênção, de cura, de perdão. E é exatamente nesse momento que aqui da cidade de Uberaba, o Ministério Deus Forte quer dar a você uma forte salva de palmas. Que Deus te abençoe. O Salmo 103 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e que sara as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Você pode tomar o seu assento, por favor. Todos os dias nós vivemos uma experiência maravilhosa. Todos os dias a gente vê o sol nascendo e à tarde a gente vê o sol se pondo. Eu quero dizer a você que todos os dias a misericórdia de Deus se renova sobre a sua vida. Ou seja, a cada dia as suas esperanças podem serem renovadas. A cada dia você pode ter a expectativa de que algo novo está acontecendo na sua vida. E não podemos carregarmos o fardo das cinzas do ontem, das coisas velhas, das coisas que se passaram. Por quê? Porque se você começa a carregar os fardos das coisas velhas, da amargura, do rancor, da falta de perdão, as conversas que às vezes você recebeu no seu trabalho, na sua casa, se você começa a carregar e acumular isso na sua vida, certamente daqui a pouco você não vai conseguir mais nem andar, porque você estará entulhado de coisas negativas e de coisas ruins. Por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina que a cada manhã, a misericórdia de Deus, ou seja, a bondade, o amor de Deus se renova sobre a nossa vida. Para quê? Para que sejamos curados, sarados, melhorados, para que possamos crescer em todos os sentidos da nossa vida. Porque se você continuar carregando rancor, carregando falta de perdão, carregando amargura, certamente a solidão vai bater à sua porta. E aquela pessoa que tem andado em solidão, muitas vezes dentro da própria família, muitas vezes no meio de uma multidão, mas permitiu que entrasse no seu coração esse negócio chamado solidão. E uma pessoa solitária, ela se torna uma pessoa distante, que cria o seu próprio mundo e está se privando de viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Você não pode se privar de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero te dizer que nós precisamos entender uma coisa. Nós passamos lutas, nós passamos batalhas. Nós vivemos, na verdade,
em uma batalha espiritual e vivemos todos os dias. Por isso que às vezes sentimos, ao entrar em um lugar, sentimos uma certa opressão, ao tentarmos rompermos adiante, às vezes dizemos assim, puxa vida, parece que tem algo que está segurando, parece que tem algo que está prendendo, o que é que eu posso fazer, ou o que é que está acontecendo? O caderno de Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Ou seja, a palavra está nos ensinando que nós temos um inimigo e esse inimigo tenta nos segurar, tenta nos colocar para baixo, tenta nos oprimir, tenta fazer com que o projeto que Deus tem para você não se cumpra. Na verdade, é a luta que nós vivemos e passamos todos os dias, por isso que nós precisamos ficar atentos. Por que é que nós vivemos essa batalha? Porque no meio da batalha, o soldado que não ouve a voz do seu comandante, ele acaba atirando para qualquer lado e ele acaba até sendo pego em armadilhas. Por isso que quando nós estamos ou quando vivemos uma batalha, nós precisamos estar atentos a quem? A voz do nosso comandante. Quem é o seu comandante? Se o seu comandante for Jesus, certamente você estará ouvindo a voz do Espírito de Deus, que vai te dizer, siga adiante, volta atrás, recua, é tempo de caminhar, é tempo de seguir adiante, mas também é tempo de batalhar. Eu estou dizendo que a nossa luta, que a nossa peleja, que a nossa batalha é uma luta real. E os nossos conflitos, eles são e eles acontecem no reino espiritual, você precisa entender isso. Por isso que algumas pessoas não sabem porque estão vivendo determinadas situações. Alguns dizem assim, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que está se passando. Mas eu quero te dar um aviso. O aviso é que o Senhor estará sempre ao seu lado. Não importa a batalha que você está passando. Será que você me ouviu aí do fundo? Não importa a luta que você está vivendo, Deus sempre estará do seu lado. Creia nisso, confie nessa palavra. Deus está do seu lado, Deus está te protegendo, Deus está te segurando, ainda que você não esteja enxergando o que está ocorrendo, ainda que você não saiba o que está passando. O Antigo Testamento, no capítulo 19 de 1 Reis, conta a história de um homem, e esse homem era um profeta. Como pode um profeta que teve um sucesso, um profeta que durante uma peleja, durante uma batalha, ele conseguiu um grande feito, mas de repente, esse profeta se isola de todo mundo porque recebeu uma palavra. Se isola de todo mundo, sai andando, deixa o seu melhor amigo, aquele que andava do lado dele, diz assim, olha, eu não quero você do meu lado, fica aí, porque eu tenho que ir para um lugar. E aquele profeta sai sozinho, sem ouvir a voz de Deus, se isolando, se distanciando de tudo e de todos. Interessante porque muitas pessoas, quando estão passando por alguma luta, até mesmo se distanciam da igreja. Alguns deixam de ir à casa do Senhor receber alimento. Aquele profeta, apesar de ter tido uma experiência com Deus, ele disse assim, eu acho que Deus não se importa mais comigo. Eu acho que Deus não quer saber mais de mim. Eu acho que o que eu fiz diante de Deus foi em vão. Era isso que Elias estava passando. Era isso que ele estava vivendo. A impressão de que Deus não estava mais do lado dele. Quantas vezes você acha que Deus não tem cuidado de você? Quantas vezes você deixou acumular tantas situações dentro do seu coração, que os entulhos
da tristeza, da angústia, não tem permitido que você enxergue que Deus está do seu lado. Eu estou falando com você, ainda que você esteja passando lutas, ainda que você esteja passando pelejas, Deus permanece ao seu lado, Deus tem cuidado de você. Às vezes, você não consegue enxergar isso. Às vezes você não consegue vislumbrar o que é que Deus está fazendo, mas Deus tem cuidado de você. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? O que é que você tem passado? Sabe, queridos, um dos maiores males do nosso século se chama solidão. A solidão, ela ocorre quando alguém cria uma redoma para si mesma ou para si mesmo, quando alguém não quer se comunicar, quando alguém não quer ouvir e muito menos ser ouvido. E diz assim: estou no meu mundinho, aqui é o meu lugar, eu não quero pedir opinião, eu não quero pedir ajuda, eu vou permanecer nesse lugar e daqui não saio. Isso se chama solidão e isso é contrário à vontade do Senhor. Não é desejo de Deus que você esteja sozinho. Por isso é tão gostoso quando a gente vem à casa do Senhor, quando a gente ouve a palavra do Senhor, não é verdade? Quando a gente sabe que existem pessoas que nos amam, pessoas que nos acolhem, apesar das nossas faltas, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos problemas. Nós sabemos que nós temos pessoas, mas nós temos também o Senhor que tem cuidado de nós. Caderno de 1 Reis, capítulo 19, diz que Elias, ele não quis ouvir a voz de Deus. Ele ficou sozinho e a sua angústia era tão grande. A angústia do profeta, era o profeta, eu estou falando de um homem que andava com Deus. Eu estou falando de um homem que estava ao lado do Senhor, ouvindo a Deus. Se ele passou por isso, todos nós também passamos. Todos nós passamos dificuldades, todos nós vivemos situações complicadas. Na verdade, por isso que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Mas o que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos aproveitando essa nova oportunidade? Será que nós estamos aceitando que a misericórdia de Deus se renova sobre a nossa vida? Você precisa aceitar, você precisa permitir um novo recomeço, aproveitar esse recomeço na sua vida. O profeta, diz aqui a palavra de Deus, 1 Reis capítulo 19, no verso de número 3, ele tinha recebido uma palavra e ele foi a Berseba. E ali ele deixou o seu companheiro. Olha o que acontece com uma pessoa que está com um problema emocional. O que acontece com uma pessoa que está vivendo uma situação complicada e deixa essa situação tomar conta dela. Ele deixou o seu companheiro. Não deixe o seu companheiro, não deixe a sua companheira em nome de Jesus. No verso 4 diz que ele foi a um deserto. Ele entrou literalmente no deserto. E naquele deserto, ele pediu a Deus a morte. Senhor, eu não quero mais viver. Senhor, do jeito que eu estou vivendo, com essa angústia toda, eu prefiro morrer. Foi isso que o profeta pediu a Deus. Por quê? Por que é que ele pediu a morte? Ele pediu a morte, eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Ele pediu a morte porque ele estava extremamente angustiado e ele se esqueceu daquilo que Deus tinha feito por ele. Será que você tem se lembrado daquilo que Deus tem feito por você?
Será que você tem se lembrado do ar que você respira, do alimento que estava hoje sobre a sua mesa? Será que você tem se lembrado da vida que Deus te deu e você precisa usufruir essa vida? Será que você tem se lembrado das palavras que Deus tem dado a você e você, será que tem dito essa palavra é para mim? Eu preciso viver essa palavra na íntegra porque Deus está falando comigo? Alguns dizem assim, Deus falou com fulano, falou com ciclano, mas nunca diz assim, Deus tem falado comigo. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvirmos a voz de Deus. Elias, dormindo debaixo de uma árvore. Sabe o que Deus faz? Deus enviou àquele lugar um anjo para servir a ele um pouco de pão e um pouco de água. Olha que coisa linda. Deus sempre se encarrega de suprir as suas necessidades. Talvez você esteja passando por batalhas, mas Deus sempre vai suprir as suas necessidades. Davi, ele entendeu isso. Uma certa feita ele diz assim, o Senhor é meu pastor e não vai me faltar nada. Nada vai me faltar. Isso, sabe o que é isso, querido? Isso é confiança de que Deus está do seu lado. Isso é a certeza de que o Senhor está do seu lado. No verso de número 5, a palavra diz que Deus enviou um anjo para levar alimento para Elias. Diz que ele deitou, ele dormiu debaixo de um pé de zimbro e um anjo tocou a ele e disse, ó Elias, ó profeta, levanta-te e come. O anjo levou para ele, sabe o que? Um alimento para ele saciar o seu corpo, mas o anjo também levou para ele uma palavra. O que era a palavra? Levanta-te você que está caído, levanta-te você que está para baixo, levanta em nome de Jesus, você ainda que esteja à beira da morte, levanta porque Deus tem algo na sua vida, Deus está fazendo algo na sua vida, eu não sei se você me ouviu. O alimento, mas também uma palavra. É exatamente isso que o Senhor nos faz. Deus deu a Elias o sono, na verdade. Deus deu a Elias a capacidade de entender. No verso de número 6, diz que ele recebeu o pão. No verso de número 7, ele recebeu uma palavra de ânimo. E isso não foi tudo. Sabe por quê? Porque Deus sempre fala conosco. A misericórdia de Deus sempre vai se renovar na sua vida. No verso de número 12, depois que Elias obedeceu à voz de Deus, depois que Elias saiu do lugar onde ele estava, ele disse assim, Deus está fazendo algo na minha vida. Quando você reconhece, eu não sei se você está me ouvindo, quando você reconhece que Deus está fazendo algo na sua vida, e diz assim, Deus, eu quero te ver, Deus, eu quero que o Senhor fale mais. Aí a palavra fala, que Elias foi para cima de uma penha, para cima de uma rocha, e naquela rocha ele começou a clamar a Deus. Ele começou a pedir a Deus, Senhor, eu quero te ver. Você pode fazer isso. Você não precisa ter medo de pedir a Deus que você quer vê-lo. Você não precisa ficar intimidado, dizer, Senhor, isso é para alguns. Não, eu estou falando que você pode ver a Deus. Elias clamou ao Senhor. E passou um grande vento, e ele disse assim, será que Deus está nesse vento? Ele olhou, Deus não estava no vento. Aconteceu um terremoto tremendo, todas as coisas ficaram abaladas. Ele disse assim, certamente é Deus que está nesse terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Passou fogo, ele achou que Deus, mas Deus não estava. E a palavra diz que ele ouviu uma voz mansa e suave. Sabe quem ouve uma voz mansa e suave? Aquele que está com os ouvidos atentos. Para ouvir a voz de Deus, é necessário estar com os ouvidos atentos àquilo que Ele está falando com você. Sabe o que eu estou dizendo? Que Deus está falando com você. Deus está falando com você que está angustiado. Deus está falando com você que está à beira do deserto. Deus está falando com você que acha que a sua vida não tem mais sentido. A sua vida tem sentido, em nome de Jesus. Chega de tristeza, chega de amargura,
chega de falta de perdão, em nome de Jesus. Onde você está, coloque a mão sobre o seu coração, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar esse homem, essa mulher, essa família, Senhor, que está angustiada, essa família que está passando por momentos difíceis. Eu quero clamar, Senhor, por esse homem que está aprisionado, por essa mulher que está aprisionada, meu Deus, por essa pessoa que está à beira do desespero. Senhor, que essa palavra seja um alento, que essa palavra seja um alimento para essa vida, que a tua unção, ó Deus, que o teu poder, que a tua graça e que a tua glória seja derramada sobre essa vida, e em nome de Jesus, toda tristeza, toda solidão, todo espírito contrário, toda força das trevas, que seja destronados, e que o amor de Deus seja derramada sobre a sua vida, e os anjos do Senhor haverão de permanecer ao seu lado, em nome de Jesus. É tempo de perdão, é tempo de reconciliação, é tempo de aproveitar as novas oportunidades que Deus está te dando, e a nova oportunidade começa exatamente no perdão. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus.